E aí, moça bonita, como é que você tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o maior medo de uma mulher que tem a nossa idade e que está pensando em voltar a se relacionar hoje em dia? E que provavelmente serão os mesmos medos que você tem. Não é continuar sozinha, por não ter encontrado ninguém. É cair nas mãos erradas. É topar com um golpista, por exemplo, querendo dar o golpe do baú. Ou com um narcisista ou um psicopata, procurando saciar a sua ânsia de controle e manipulação dos outros. Ou atrair um menininho da mamãe, buscando outra mamãe para cuidar dele. Ou ser confundida com um homem-galinha, querendo apenas depinicar a sua preciosa. Ou um preguiçoso em busca de uma secretária do lar, que é um nome bonito para faxineira particular. Ou pior, tropeçar em um homem violento em busca de um saco de pancada para aliviar o stress dele. E eu sei, querida, eu sei que você vai me dizer que comigo isto nunca vai acontecer, porque eu sou uma mulher experiente, porque eu tenho uma intuição apurada e um sexto sentido afinadíssimo, e blá 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 blá. Mas eu lamento informar-te, querida, com embasamento científico, não é uma informação do Brígido, é com embasamento da ciência, de que, no que se refere às coisas do coração, você pode enfiar a sua experiência, a sua intuição e o seu sexto sentido naquele lugar, ou seja, na sua bolsa, na sua carteira, porque eles não lhe servirão de muito. E mesmo que você seja uma mulher suficientemente madura e inteligente para não pensar assim, você não imagina o quão impressionante é o número de mulheres da nossa idade que se convence que sabe o que está fazendo no que se trata de relacionamento. E logo estão quebrando a cara. Apesar da experiência e do seu sexto sentido apuradíssimo. Se você quer perceber o nível de preparação que as pessoas têm para se relacionar hoje em dia no Brasil, mesmo na nossa idade, assista a quinta temporada do Casamento às Cegas Brasil, que foi para maiores de 50 anos. Além disso, passe um mês de forma ativa em um site de namoro e uma semana no Threads, observando o que lá é postado sobre relacionamento. Minha querida, das duas uma. Ou você vai pensar em desistir de vez de querer se relacionar afetivamente, ou você vai repensar seriamente na sua preparação para esse desafio tão importante para a sua vida como é o relacionamento. E se este desafio é tão importante para você como ele é para mim, você vai entender que a escolha de quem vai se relacionar com você é a parte mais importante. E esse processo de escolha não precisa ser entediante nem longo, mas ele precisa ser assertivo, preciso e metódico. Senão, você vai errar e feio. Porque você só consegue impor limites, fazer alinhamentos, identificar padrões negativos ou valores pessoais em harmonia ou não com os seus, se você fizer um bom trabalho de preparação antes mesmo que as emoções entrem em jogo. Porque quando elas entrarem no campo, a lógica e a razão vão diretas para o banco. E você e eu já experimentamos como é que isto funciona. E sabe o que mais? As emoções, essas benditas emoções, não precisam de muito tempo para tomarem conta da situação. Porque elas entram sorrateiramente, disfarçadas de palavras doces, de beijos de língua, de conversas longas via internet ou de saídas gratificantes e que de vez em quando têm um test drive físico. E quando isso acontece, com ou sem o test drive físico, é quase sempre tarde demais para que a razão consiga identificar as red flags do outro, mesmo que ele seja um mau caráter. Ok, Brígido, e agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos contratar um detetive particular para investigar o passado de um pretendente que acabamos de dar um match? Olha, considerando a importância de um relacionamento afetivo e o valor da nossa parte de espírito, não seria uma má ideia. Mas não é preciso para já, por enquanto. Tá? Mas agora pensa comigo. Você contrataria alguém para um cargo de confiança na sua empresa sem olhar o seu currículo profissional? Você escolheria um sócio sem investigar antecipadamente o seu histórico nos negócios? Ou você colocaria dinheiro num projeto sem estudar os riscos que estão envolvidos nele? Ou você compraria uma casa sem primeiro a visitar, sem analisar a documentação dela, sem saber que materiais é que ela foi construída,
e sem analisar os prós e os contras do local onde ela está inserida. Porque a casa não é só a casa em si, é a casa e os vizinhos e tudo o que está ao seu redor. Claro que você não tomaria nenhuma dessas decisões sem uma prévia preparação. Então por que arriscar anos de frustração e sofrimento num relacionamento só porque você não tratou com o mesmo rigor, com a mesma responsabilidade com que trataria os desafios que eu acabei de falar? Para você ter um grau de cumplicidade com uma pessoa, para você ter uma profundidade emocional com ela, e no máximo 90 dias, que é o tempo mais do que suficiente quando se faz uma boa preparação, para você ter a certeza quase absoluta que ela é a tal, a alma gêmea, aquela que pode ter com você até que a morte os pare. Se você quer saber isso, eu sugiro que você conheça dessa pessoa o máximo do que é relevante antes mesmo da emoção entrar em jogo. Quando a emoção entrar em jogo, o mais provável é que você vire uma mulher tola vivendo um amor cego. Não acredita? Então pague para ver. Mas quase que lhe garanto que isto vai acontecer se você continuar a querer namorar e a se relacionar como fazia nos anos 80, nos anos 90 ou mesmo nos anos 2000, sabendo que hoje as coisas mudaram e muito. E os problemas e os riscos são diferentes e bem maiores. Mas para você ter uma preparação conveniente e adequada, você não vai precisar de 90 dias. Você vai precisar de uma semana comigo no laboratório do pré-namoro e no final ainda vai sair preparadíssima para namorar e com o seu currículo de relacionamento debaixo do braço. É isso aí, garota. Hã? Como? O que você vai fazer dentro do laboratório do pré-namoro? Bom, esses são outros 500 e será tratado no próximo vídeo. Até lá, pense muito bem e assuma a autorresponsabilidade de só se envolver em um relacionamento se ele lhe der certezas que você vai se sentir amada, valorizada e desejada todo o santo dia. Porque não é bom estar só, mas é melhor só que mal acompanhada. Até breve.